Eu vou fazer hoje diferente do que eu costumo fazer. Vou fazer as citações das Sagradas Escrituras, mas nós não vamos lê-las juntos. Se você quiser, você poderá anotá-las, mas eu quero a sua atenção neste momento que nós vamos estar relembrando todas as coisas que aconteceram. Então, eu quero a sua atenção aqui comigo, por favor. Toda viagem chega a um fim. Toda excursão também não dura para sempre. E a nossa vida não vai durar. O coração um dia dará sua última batida. Os pulmões se esvaziarão num último suspiro. A morte, ela não faz discriminação. Ela, na verdade, não tolera exceções. A taxa de mortalidade da humanidade é a mesma desde que o mundo é mundo. Isto é, uma morte por pessoa. Se Cristo não voltar antes, todos morreremos. E como o salmista perguntou, no Salmo 89, verso 48, que homem pode viver e não ver a morte? Ou livrar-se do poder da sepultura? Então, nenhum gênero é poupado. Nenhuma classe está isenta. Velhos e jovens, bons e maus, ricos e pobres, ninguém tem o poder sobre o dia da sua morte. Isso nos diz no livro de Eclesiastes, capítulo 8, verso 8. Então, ninguém foge dela. Ninguém a engana. Todos nós morremos. Nós não escapamos da morte. Por exemplo, o mais excelente médico, ele pode melhorar a sua vida, mas ele não consegue eliminar a sua morte. E o autor de Hebreus, ele foi contundente. Ele disse que o homem está destinado a morrer uma só vez. Hebreus 9, 27 nos diz isso. Então, faça quanto exercício você quiser fazer. Tome vitaminas. Não coma nada além de comida saudável. Faça o que você quiser para permanecer vivo. E ainda assim, você vai morrer. E a morte, ela parece um fim até lermos a história da ressurreição de Jesus. E por isso eu tenho o tema nesta manhã para o sermão, um lampejo da eternidade. Um lampejo da eternidade. Na verdade, a Páscoa, ela é a maior festa para os cristãos. Pois a cruz, ela seria o fim, se Jesus não tivesse ressuscitado. Tem um verso no Velho Testamento que eu amo. Se encontra no segundo livro de Samuel, no capítulo 22, verso 25. Diz assim, numa linguagem atualizada: o Eterno reescreveu a minha vida
quando abri o livro do meu coração diante dele. Então eu te convido, vamos relembrar a história de Jesus. O que o anjo disse? Então vamos comigo agora. E o anjo disse: ele não está aqui. Ressuscitou como tinha dito. O Evangelho de Mateus 28, verso 6, nos diz isso. Era manhã de domingo, depois da execução de sexta-feira. O último suspiro de Jesus tirou o ar do universo. Parecia que seu corpo estava apodrecendo na sepultura. Ninguém pensava em ressurreição. Os seus inimigos estavam satisfeitos com o trabalho que fizeram. A lança em seu lado garantiu o seu fim. A sua língua foi silenciada. O seu último ato foi consumado. A única preocupação deles eram os discípulos. Tanto que os líderes religiosos fizeram este pedido a Pilatos: ordena, pois, que o sepulcro dele seja guardado até o terceiro dia, para que não venham os seus discípulos e, roubando o corpo, digam ao povo que ele ressuscitou dentre os mortos. Não havia por que se preocupar. Porque quando Jesus foi preso, todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Referência ao Evangelho de Mateus 26, capítulo 26, verso 56. Pedro seguia a distância, mas fraquejou e amaldiçoou a Cristo. João viu Jesus morrer, mas não há registro de que ele tenha imaginado que o veria de novo. Os outros seguidores nem hesitaram. Esconderam-se, com medo da cruz que sondava o nome deles. Então ninguém sonhava com um milagre na manhã de domingo. Por exemplo, Pedro, ele não perguntou a João: o que você dirá quando vir Jesus? Não. Eles não encorajaram uns aos outros com citações da volta prometida. E eles poderiam tê-lo feito. Sabem por quê? Porque pelo menos 4 vezes, Jesus disse palavras como estas: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão. E 3 dias depois, ele ressuscitará. Alguém podia fazer alusão a essa profecia, porque era uma profecia. E, no caso, fazer as contas. Bom, ele morreu ontem. Hoje é o 2º dia. E ele prometeu ressuscitar no 3º dia. Amigos, vamos acordar cedo amanhã? Mas esse não era o plano.
A coragem havia desaparecido. E a esperança já não existia. O plano deles era embalsamar Jesus, não conversar com ele. Eles ainda estavam vivendo o cortejo fúnebre. Podia ser manhã de domingo, mas eles ainda estavam travados com os acontecimentos. E nós lemos o que Marcos, o Evangelho de Marcos, nos diz no capítulo 16, os versos de 1 a 3. Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Que atitude! Mulheres proativas, mesmo não sabendo quem tiraria a pedra para elas, mas elas foram. Mas, enquanto isso, nós lemos no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versos de 2 a 6. Eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago, e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. E o anjo disse às mulheres: não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como havia dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. As mulheres tiveram dificuldade para manter o equilíbrio. Olharam na direção da tumba e só viram os guardas. Os guardas que estavam com medo e paralisados. Interessante que os guardas de Jesus pareciam mortos. E Jesus, enquanto Jesus, vivo. Abrindo parênteses aqui, eu não sei se vocês já ouviram ou conhecem a declaração do filósofo alemão Friedrich Nietzsche. Ele disse assim: Deus está morto. E assinou Nietzsche. E continua a declaração: Nietzsche está morto. Assinado Deus. Fecha parênteses. Mas o anjo, ele assentou-se ou sentou-se sobre a pedra removida. O anjo sentou-se sobre a pedra, a mesma pedra, que tinha a intenção de marcar o local de descanso de um Cristo morto, torna-se o lugar de descanso de um anjo vivo. E então veio o anúncio. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Então a história de Jesus, ela transformou o último capítulo da sua vida num prefácio, numa introdução. Jesus, ele desceu até a cela mais fria da prisão da morte. E permitiu que o carcereiro trancasse a porta. É como se Jesus tivesse empurrado as paredes internas da gruta
com as suas mãos perfuradas. E de lá do fundo, ele veio para fora. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. E ele não ressuscitou espiritualmente dos mortos. Ele ressuscitou fisicamente. As mulheres e os discípulos não viram um fantasma. Nós lemos a referência no Evangelho de Lucas, capítulo 24, o verso 39. Ele disse: sou eu mesmo. Ele garantiu. Mas Maria o confundiu com o jardineiro. Tomé examinou as suas feridas. Os discípulos que iam para Emaús acharam que Jesus era um companheiro de peregrinação. O Cristo ressurreto realizou atos físicos num corpo físico. E Jesus disse também nesse mesmo texto de Lucas, capítulo 24, verso 39, um fantasma não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Então, a ressurreição significa tudo. A ressurreição significa tudo. Porque se Jesus continuou a existir em espírito e em obras, ele não é nada além do que um entre heróis mortos. Mas se ele continuou a existir em carne e osso, ele é o rei que pisou a cabeça da morte. E preste bem atenção no que eu vou falar. O que ele fez com a própria sepultura, ele promete fazer com a sua. Esvaziá-la. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a morte não é o último capítulo da sua história. Louvado seja o Senhor. Vamos dar uma salva de palmas para o nosso Senhor, que está vivo. Louvado seja o Senhor. Na morte, você caminhará para os braços daquele que declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Lemos isso no Evangelho de João, capítulo 11, versos 25 e 26. Você acredita nisso? Amém. Vocês sabem que o primeiro-ministro britânico, Winston Churchill, ele acreditava nisso. Ele planejou o seu próprio funeral. E, de acordo com as suas instruções, 2 corneteiros ficaram posicionados no alto da Catedral de St. Louis. O primeiro deles faria soar o toque de silêncio. Ao terminar a cerimônia, o sinal de que um dia terminara. E logo em seguida, com o som da primeira música ainda ecoando pelo ar, o segundo corneteiro daria o toque de alvorada. A música de um dia que se inicia, uma música apropriada. Então a morte não é o fim, mas uma passagem. Uma passagem. E um dia será anunciado. O que nós lemos no profeta Isaías, capítulo 26, verso 19. Seus mortos viverão, seus cadáveres se levantarão. Todos vocês, mortos e sepultados,
Acordem, cantem. Seu orvalho é o orvalho da manhã, que recebe os primeiros raios de sol. A terra pulsando de vida, que dá vida aos mortos. Eu torno a repetir, a Páscoa é a maior festa para os cristãos, pois a cruz seria o fim, se Jesus não tivesse ressuscitado. Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Feliz Páscoa. Deus te abençoe. Amém.